tudo bem? Veterano Sena aqui na área. Vamos resolver essa lista aí de revisão da professora. O enunciado é com vocês, mas basicamente ele dá essas 4 moléculas aí e pede para a gente atribuir cada ponto de fusão que ele deu aqui embaixo para cada uma dessas moléculas. O que a gente vai olhar aqui primeiramente? Todas elas têm hidroxila, tá aqui. Então, eu não consigo comparar elas pela ponte de hidrogênio, afinal todas elas fazem. O que eu vou olhar aqui, o fator decisivo vai ser fator de empacotamento. O que é isso? Quanto mais planar uma molécula é, mais eu consigo colocar, como se eu colocasse uma em cima da outra, como se eu condensasse elas. Então, o que vai ser decisivo aqui para mim vai ser o fator de empacotamento. Massa molecular, se eu só olhando aqui, eu vejo que elas têm um número de carbonos próximos, né? É claro que essa primeira aqui ela tem menos do que essa segunda aqui. Essa segunda tem maior massa molecular. Dessas outras aqui de baixo, só olhando eu não consigo dizer, entendeu? Mas eu consigo dizer que isso não é um fator decisivo. E aí, o que vocês têm que saber? Que ligação dupla e ligação tripla, quanto mais ligações duplas, menos planar é uma molécula. Então, eu sei que essa molécula 4 aqui, ela é menos planar que essa daqui. O ácido linoleico ele é menos planar que o ácido oleico. Então, o fator de empacotamento dele, do ácido linoleico, vai ser ruim. Como eu falei que nessa questão aqui, o que vai ser decisivo é o fator de empacotamento, já que as moléculas vão estar mais juntas, então a ligação delas vai ser mais forte, e aí vai ser mais difícil quebrar essas ligações e, portanto, vai ser maior ponto de fusão. Eu sei que o maior ponto de fusão ele vai estar nas moléculas 1 e 2, né, os dois maiores. Nessas aqui. Por quê? Mais uma vez, porque o fator de empacotamento delas vai ser maior. Nenhuma dessas moléculas aqui, dessas 4, elas são planares. As que estão são essas duas primeiras, beleza? Pronto. Então eu sei que o maior ponto de fusão está entre 1 e 2. O que vai ser decisivo agora aqui? Agora eu consigo usar massa molecular, porque a estrutura é parecida. Ambas aqui são ácido carboxílico e o resto da cadeia é só hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Então, quem tiver o maior número de carbonos vai ter massa molecular maior e aí vai acabar sendo o maior ponto de fusão. Então, meu maior ponto de fusão aqui é do ácido esteárico, 69 graus Celsius, e o segundo maior, 43 graus Celsius do ácido láurico. E aí, na 3 e na 4, como eu falei para vocês, quanto mais ligações duplas, menos planar é a molécula. Então, eu sei que o ácido linoleico ele é menos planar que o ácido oleico, como eu já tinha escrito aqui. Menos, aqui é um R. Se ele é menos planar, o fator de empacotamento dele vai ser pior, então as moléculas dele não vão conseguir ficar tão próximas e aí a ligação entre elas vai ser ruim. Daí eu consigo dizer que entre o ácido oleico e o ácido linoleico, o maior ponto de fusão é o do ácido oleico. Então, 13 graus Celsius aqui. E o que sobrou? Menos 5 graus Celsius. Olhando para essa sequência aí, a gente marca a alternativa 43, 69, 13 e 5, alternativa B. Galera, questão 2 aqui. O enunciado é com vocês, mas basicamente ele fala da hidratação da pele por meio da interação das hidroxilas dessas duas moléculas aqui. A glicerina, hidroxilas aqui, da glicerina e do polietileno glicol. E aí ele quer saber qual é o tipo de interação que tem entre as hidroxilas dessas moléculas e as moléculas de água que tem no ar. A gente sabe que hidroxila interage com outra hidroxila por meio de ligação de hidrogênio. Muito simples aqui. Galera, vamos para a questão 3. Ele fala dos fosfolipídios. Coloca essa figura aqui pra gente. E aí ele quer saber da natureza desse fosfolipídio. Olhando aqui para a imagem, o que a gente consegue ver? Que aqui tem meio aquoso, aqui tem meio aquoso. Então, essa parte aqui da molécula, essa daqui, bem como essa daqui que está na outra ponta,
ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade pela água. Vou colocar aqui. Já essa outra parte aqui, galera, a perna que está voltada para o centro, vou tentar pintar aqui para vocês, ela é hidrofóbica, ou seja, ela tem fobia à água, ela não tem afinidade com a água. Então, se eu tenho uma substância, uma molécula, que ela tem uma natureza hidrofílica e hidrofóbica, ela tem afinidade pela água e não tem também, tem uma parte da molécula que não tem afinidade com a água, então isso se chama uma molécula anfifílica. E aqui na alternativa E a gente tem a definição. Anfifílica, ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. É só isso. Não necessariamente é com a água, mas é com uma substância polar, em geral. Né? Então a minha molécula ela tem uma parte que ela interage com uma outra molécula polar e ela tem uma outra parte também que interage com uma molécula apolar. Então eu consigo interagir com as duas coisas. Isso é a definição de anfifílica. Galera, questão 4 aí do Enem. O enunciado fica com vocês. Basicamente, ele quer que a gente fale das interações que acontecem nessas duas moléculas. Ele fala que essa primeira molécula que é um polímero de poliacrilato de sódio, ela é mais eficiente quando interage com a água do que uma fralda feita de celulose que está representada aqui pela molécula 2. E aí, por que isso acontece? Se a gente olhar aqui para essa molécula 2, ela tem hidroxilas, portanto, ela consegue fazer ligações de hidrogênio. Ok? Que a gente sabe que é uma interação intermolecular forte. Só que se a gente olhar aqui para a molécula 1, a gente tem um íon bem aqui. Esse íon, quando ele interagir com a água, ele vai sofrer uma dissociação iônica. E aí a gente vai ter isso daqui na molécula, né? E aí o cátion aqui de sódio já foi embora. O que acontece, galera? Quando isso daqui estiver na água, esse íon aqui, ele tem uma carga. E a gente sabe que a finalidade de tudo é alcançar a estabilidade. Esse oxigênio negativo aqui, ele tá doido para se ligar com alguém. Quando ele entrar na água e vai ter uma molécula de água lá, a gente sabe que a molécula de água ela é polar, né? Aqui uma carga parcial negativa, uma carga parcial positiva, uma carga parcial positiva aqui também. Esse cara aqui, ele vai querer se ligar loucamente a esse hidrogênio. O oxigênio é negativo, o hidrogênio é positivo, então eles vão fazer uma ligação. Nas aulas eu falei para vocês só de 3 tipos de interações intermoleculares, que são as mais comuns. A ligação de hidrogênio, a ligação de polo e a ligação de dipolo induzido. Existe uma que é a menos comum, e vocês estão vendo aqui, que é a íon dipolo. Tá aqui o meu íon, e tá aqui o meu dipolo. A gente sabe que a água é um dipolo. E essa interação aqui, ela consegue ser mais forte que a interação do tipo ponte de hidrogênio. Então, olhando as alternativas aqui, eu já vou direto na alternativa E, que ele fala que a primeira interação é íon dipolo e ela é mais forte entre o poliacrilato que ele colocou aqui em cima de sódio e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio, exatamente, que é o que a segunda molécula faz, a celulose junto com a água. Então, a alternativa é. Galerinha, questão 5 fala de pesticidas, que eles são organoclorados, e aí apresenta uma problemática que eles são arrastados pela água até os lagos e rios, e podem difundir-se para os tecidos lipídicos dos peixes e lá se acumularem. O que a gente tem que saber aqui? Lipídio apolar. E se ele fala também no enunciado que esses pesticidas organoclorados estão sendo arrastados pela água, o que você imagina? Que ele está ali na superfície. Ele não está se misturando com a água. Então, eu consigo falar também que isso daqui é apolar. E faz sentido essa conclusão, porque logo em seguida aqui no enunciado ele diz, né, que isso aqui vai se acumular nos tecidos lipídicos desses peixes.
A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto é a baixa polaridade. Só pode ser essa. Não tenho como falar nada sobre a massa molecular dele. Ocorrência de halogênios também não. Tamanho pequeno das moléculas não consigo dizer. E presença de hidroxilas nas cadeias também não, né, galera? Ele fala de organoclorados. 6. Fala de células do intestino humano, que são lipídios. Aqui, relembrando da questão anterior, apolar. Eles precisam primeiramente ser emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água, porque a água é polar. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Se ele vai ser emulsificado, então eu vou fazer alguma coisa nele para que ele é apolar e aí ele vai conseguir interagir com uma molécula polar. Isso é emulsificar. Eu vou marcar logo a alternativa correta aqui, que é a alternativa B, agir como detergentes. Aí a gente pensa na realidade, galera. Quando a gente quer lavar uma panela suja lá, cheia de óleo, qualquer coisa, né, desse tipo, a gente usa um detergente. E o detergente ele faz exatamente isso. Como a água ela é polar, ela não consegue interagir com o óleo que é apolar. Então eu tenho o detergente, que é um agente emulsificante, que é como se ele fosse uma cola. E aí ele pega a molécula lá de gordura e conecta com a molécula de água, né? Uma molécula polar, que é a molécula de gordura, com a molécula polar de água. E aí elas conseguem ficar ligadas, e aí pelo arrasto mecânico eu consigo tirar essas moléculas de gordura da minha panela, que foi o meu exemplo. Então isso que é um agente emulsificante. Ele vai fazer a interação entre uma molécula polar e uma molécula polar. E o detergente faz exatamente isso. Galera, questão 7 fala sobre tensoativos, enunciado bem extenso, mas ele vai descrever um tensoativo e vai querer que a gente identifique esse tensoativo entre as alternativas. Eu grifei para vocês aqui duas informações importantes que vão fazer a gente marcar a alternativa correta. Essa primeira aqui, ele fala que diversos carbonos terciários na cadeia compõem a parte hidrofóbica. E aí, se eu olhar para as moléculas aqui, eu estou vendo carbono terciário aqui, na alternativa B, e estou vendo carbono terciário aqui na alternativa E. E ele fala de ramificações na cadeia. Galera, ramificações, onde mais tem ramificações? Aqui na alternativa B. Beleza? Ele fala que essas ramificações elas dificultam a degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. E fala também uma informação importante, que é um tensoativo aniônico. Ou seja, vai ter um ânion, né? Tá aqui, ânion e vai ter um cátion. Tudo leva a gente a marcar a alternativa B. Tranquilo? Galera, questão 8 fala de fosfolipídio. E basicamente ele quer que a gente fale sobre fluidez. E como é que a gente compara a fluidez? No enunciado ele fala sobre magnitude das interações. Está grifado aqui para vocês. Quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. E aí ele fala também outro aspecto aqui no texto de insaturação. Aqui ele mostra uma imagem para a gente de uma estrutura de um fosfolipídio, a cabeça polar, a perna que é uma cauda hidrocarbônica, e bem aqui a gente tem uma insaturação. E assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios. E aí ele mostra 5 exemplos aqui pra gente e qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui a maior fluidez. Em geral, galera, uma cadeia menor ela tem maior fluidez que uma cadeia maior. Tem mais mobilidade, né? Ela é menor, etc. E no enunciado também a gente consegue inferir que quanto maior o número de insaturações, mais fluida ela vai ser, melhor vai ser a fluidez dela. Então, por exemplo, eu falei que quanto menor, melhor a fluidez. Então essas três aqui elas são menores, descarte essas aqui, quando comparadas com essas três primeiras. E aí o maior número de insaturação também vai ajudar numa maior fluidez.
Quem tem o maior número de interações? Essa daqui tem interações, essa daqui não tem nenhuma, essa 1. E a 2 tem várias insaturações. Então, quem vai ter a maior fluidez? A molécula de número 2, alternativa B. Galera, questão 9 fala sobre nanopartículas de sílica. Basicamente, ele quer saber o tipo de interação. Eu já deixei marcado aí que é o item A. E por que é o item A? Dentre esse enunciado extenso, eu grifei a parte importante para vocês, que ele fala interação entre os grupos hidroxil, lembra lá de hidroxila, OH, da superfície das nanopartículas e os lipossacarídeos da parede celular das bactérias desestabilizaria sua estrutura. Gente, interação de grupo hidroxil só pode ser ligação de hidrogênio. Não tem outra alternativa. Hidrofóbica? Não. Hidroxil é polar. Disulfeto? Nem fala de sulfeto aqui. Metálica também não. Iônica também não. E tem A de cara. Questão 10 fala sobre óleo de mamona. A parte importante do enunciado é que a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos diferentemente do óleo de mamona. E aí ele fala que esses compostos tóxicos e alergênicos eles não conseguem se solubilizar no óleo de mamona. E aí isso é devido a que, se ele não consegue se solubilizar em um óleo, o óleo é apolar. Então, esses compostos aí tóxicos e alergênicos, eles devem ser polar. Se eles são polares, eles interagem com a água, que também é polar. Logo, eles são hidrofílicos. Tem interação com a água. Alternativa B. Galera, questão 11 aí do Enem traz uma problemática pra gente de um derramamento, um acidente ambiental, de um derramamento de uma grande quantidade de hidrocarboneto. E que a gente lembra aqui que a hidrocarboneto é polar. E aí, para resolver essa situação, um químico ambiental ele utilizou uma solução de paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, que é um agente tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse acidente. E ele pergunta por que essa intervenção trouxe resultados positivos. Cara, provavelmente eu não conheço essa molécula, né? Eu não conheço esse composto aí, paradodecilbenzeno sulfonato de sódio. Mas ele deve ter uma parte que interage com esse hidrocarboneto, que é apolar. E como tem sódio ali no meio, deve ter um íon, então deve ter uma parte polar. Ou seja, deve funcionar como um agente surfactante. Ou agente tensoativo, como ele falou. Tem uma parte polar e tem uma parte que é apolar. Se a gente olhar aqui no item D, ele fala que a solução de paradodecilbenzeno sulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto. É exatamente por isso. Como esse agente tensoativo ele tem uma parte polar e uma parte apolar, a parte apolar vai interagir com o hidrocarboneto e aí vai conseguir solubilizar ele, e aí vai ser mais fácil para a gente conseguir remover esse cara do ambiente, que é onde ele está causando problema. Então, entender. Galerinha, questão 12 fala sobre vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis elas devem ser incluídas na dieta diária, enquanto as lipossolúveis elas são armazenadas em quantidades suficientes para evitar certas doenças causadas pela sua carência, pela sua falta, né? Hidrossolúveis polar e lipossolúveis apolar. Ele mostra umas estruturas aqui pra gente e pergunta qual é a que necessita de maior suplementação diária. Pelo enunciado, ele falou que as polares necessitam de suplementação diária, que devem ser incluídas na dieta diária. Olhando para as alternativas aqui, qual que é a mais polar? A 3, galera. Olha aqui os grupos hidroxilas, aqui em cima também. Então, item C. Galera, questão 13 fala novamente aí de sabão, aquela mesma ideia de detergente que a gente viu numa questão anterior. E aqui ele fala sobre micelas.
E o que que são micelas? Basicamente, eu tenho uma cadeia, no sabão eu tenho uma cadeia carbônica longa, uma parte apolar, e na ponta dessa cadeia eu tenho uma parte polar, que geralmente é um íon. E aí quando eu colocar na água ele vai se dissociar, a parte polar vai interagir com a água e a parte apolar vai interagir com a gordura. No caso da micela aí, ela envolve, essa cadeia ela envolve a gordura, e aí a gordura ela vai estar dentro dessa micela, e a parte polar que vai interagir com a água, ela vai conseguir arrastar essa gordura, facilitando o arrasto dessas moléculas impregnadas aí no material a ser limpo, como ele fala no enunciado. Se eu olhar para as alternativas, eu tenho que procurar o quê? Uma molécula que tem uma grande cadeia apolar e tenha um íon na ponta dela. Só pode ser o item C, galera. Ó, item B, última forma. Tá aqui o íon na ponta aqui da cadeia e ela tem 17 carbonos. Beleza? Então é uma cadeia longa. Item B é a nossa resposta. Questão 14 fala aí da pimenta, da piperina e fala sobre como ela é feita. Beleza? Basicamente, ele fala que é uma substância apolar e ele fala que o óleo também é apolar, né? Considerando que a estrutura do óleo é apolar, a interação que predomina entre a piperina, que é apolar, tá aí a estrutura da piperina na imagem, olha aqui, e o óleo no molho de pimenta é do tipo... Galera, interação entre duas moléculas apolares. É de que tipo? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. Só pode ser. Íon dipolo? Não. Ligação de hidrogênio? Não, porque isso é característico de moléculas polares. Dipolo permanente e dipolo induzido? Não. Dipolo permanente, eu teria que ter uma molécula polar, como a água, por exemplo, que tem ali um dipolo, é uma molécula polar, e o dipolo é permanente, ou então um íon, que também não é o caso, e dipolo permanente na alternativa E também que não é. Só pode ser dipolo induzido e o dipolo instantâneo. Beleza? Indo para a nossa última questão, questão 15, falar da celulose novamente, que a gente já viu na questão anterior das fraldas. Ele quer saber qual é o tipo de interação que a celulose tem com a água. Galera, olha as hidroxilas aqui. Que tipo de interação que ele vai fazer? Ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, alternativa B. Acabou a questão.